Bem, irmãos, vamos continuar aqui nas nossas aulas de fluxograma. E como eu disse a vocês, nessa aula eu gostaria de fazer alguns exercícios de fixação daquilo que nós vimos na aula passada. Então vamos aqui rapidamente recapitular as dicas que eu dei para vocês na aula passada e então fazer dois exercícios aplicando essas dicas. Então, o método que nós estamos utilizando para fazer o fluxograma é aquele método de 3 passos. Em primeiro lugar, você observa o texto, identificando qual é a oração principal e qual é a relação entre as demais orações. Em segundo lugar, você produz o fluxograma, você vai fazer as divisões dentro do fluxograma. E em terceiro lugar, você vai fazer as aplicações, você vai fazer a análise do fluxograma e retirar então as informações que você quer colher fazendo um fluxograma. Então, nós estamos aqui no passo da produção e, em primeiro lugar, eu mostrei a vocês que a relação entre as orações que você observou no primeiro passo, elas devem ser expressas com espaçamentos feitos usando a tecla Tab, certo? Então, se uma oração ela é subordinada a outra oração, se uma oração explica algo de outra oração, então você dá um tab, para que então haja um espaçamento entre essas orações. Mas se é uma oração adiciona informação a outra oração, você não dá tab e deixa aquelas orações no mesmo nível. Então a subordinação é expressa por um espaçamento e a coordenação entre as orações é expressa sem espaçamento, ok? Então, orações que são subordinadas à oração principal, mas que são paralelas entre si, permanecem na mesma linha. O que eu quero dizer com isso? Que se você tem aqui uma oração, e então você tem uma oração que é subordinada a essa primeira oração, e você tem uma outra oração que também é subordinada à primeira oração e é então paralela ou adiciona uma informação à oração anterior, essas orações subordinadas ficam na mesma linha, ok? A oração principal sempre permanece sem espaçamento. Você sempre marca a oração principal deixando ela sem espaçamento, sem apertar nenhuma vez a tecla Tab nela. Ela sempre fica no comecinho do parágrafo, ok? E você deve marcar a relação entre as orações com setas. Isso aqui é uma opção só para deixar o seu fluxograma mais organizado, mais bonito e mais fácil de ser analisado posteriormente, ok? E uma outra dica é, quando você for fazer as divisões, tente manter os elementos essenciais na mesma linha, a menos que um destes elementos seja uma oração, tá bom? Então, essas são as dicas para você fazer a parte da produção, a parte inicial, certo? Na aula que vem, eu ainda darei outras recomendações que são um pouco mais avançadas para fluxogramas um pouco mais complexos, mas, por enquanto, isso é o básico da produção do fluxograma. E, então, eu separei 2 textos bíblicos e nós vamos, então, fazer os passos da observação e da produção nesses 2 textos bíblicos, tá bom? Então vamos lá para o nosso primeiro texto. Ok, irmãos, então aqui vamos para o nosso primeiro exemplo. O exemplo está em Efésios capítulo 2, versículos de 1 a 3. Então nós temos aqui um parágrafo e nós vamos então fazer o fluxograma desse parágrafo desde o começo, ok? Então nós vamos partir desde o começo. Então imagina que você copiou o texto do parágrafo e colou aqui no seu editor de texto. No caso, eu estou usando o Word, certo? Então, você copiou e colou aqui no seu editor de texto e ele veio dessa forma, tá bom? Então, qual é o seu primeiro passo? O seu primeiro passo é observar o texto e dividir as orações. Então, vamos lá, aqui, dividir as orações. Ele vos deu vida, essa é uma oração, enter, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, outra oração,
segundo o curso deste mundo, isso aqui é uma outra oração, segundo, e no caso isso aqui é uma oração porque o verbo andar está implícito aqui, certo? Nos quais andastes outrora, andaste segundo o curso deste mundo, andaste segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Você tem uma outra oração por causa do verbo atuar, ok? Entre os quais também todos nós andamos outrora, outra oração, segundo as inclinações da nossa carne, uma oração, porque o verbo andar está implícito, andamos segundo as inclinações da nossa carne, enter, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, certo? E você pode aqui também dar um enter, como eram também os demais, certo? Eram aqui está oculto. Então, vamos deixar da seguinte forma. Então, você dividiu aqui as orações, certo? A minha recomendação é que o seu próximo passo, você vá deixando todas as orações no mesmo nível, apertando aqui a tecla de espaço, certo? Por que você vai fazer isso? Porque o fluxograma vai depender dessa questão dos níveis, do espaçamento. Então, deixe tudo no mesmo nível aqui, para que o seu fluxograma fique organizado, tá? Então, você vai fazendo, apertando a tecla de espaço e vai deixando tudo aqui, certo? No mesmo nível. E agora, então, você vai analisar o parágrafo. Você vai analisar agora esse parágrafo e tentar, em primeiro lugar, encontrar qual é a oração principal. Em alguns parágrafos ela está no começo, em outros parágrafos ela está bem no meio. Então você tem que procurar aqui e ver qual é aquela oração que está dominando o parágrafo, aquela oração que não está se referindo a nada, mas que tudo o que é dito se refere a ela. E no caso aqui é a oração Ele vos deu vida. Essa é a oração principal. Nós vamos marcar ela aqui sublinhando, tá bom? Ele vos deu vida. E só uma curiosidade, que no texto original do grego, essa oração, ele vos deu vida, ela está lá no versículo 4, certo? E que ele foi colocado aqui na tradução, porque era um parágrafo sem oração principal, e então o tradutor trouxe lá do versículo 4 aqui para o versículo 1. Por isso é que, algo que eu não disse ainda na nossa matéria, que à medida que você aprende a língua grega, o ideal é que você faça o seu fluxograma na língua grega, ok? Mas nós estamos aqui analisando na língua portuguesa, e então a oração principal é essa: Ele vos deu vida. Agora então vamos analisar e já fazer o fluxograma. Então lembre-se que eu expliquei que você faz as observações e já produz, certo? Para você ganhar tempo. Então, ele vos deu vida é a oração principal. A segunda oração, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, ela se relaciona com que oração? Ela se relaciona com a oração principal, ele vos deu vida. E então, essa oração, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, ela está me explicando algo sobre a primeira oração. Ela está me dizendo o estado em que eu estava quando eu recebi vida. Então, é como se fosse uma oração que me indicasse as circunstâncias em que eu recebi vida. Então, se ela está me explicando algo sobre a oração principal, eu expresso isso com um espaçamento, tá bom? Então, estando vós mortos nos vossos delitos, recebe um espaçamento para indicar que ela se relaciona com a oração anterior. Próxima oração, nos quais andastes outrora. Essa oração está se referindo a quê? Aos delitos e pecados. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. E ele vai então me explicar algo sobre esses delitos e pecados.
Sendo assim, esta oração, ela é subordinada à oração anterior. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, portanto, ela recebe um espaçamento com a oração anterior. Por quê? Porque ela está me explicando algo, ela é subordinada a estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então ele me explica nos quais vocês andaram outrora, vocês andaram nos vossos delitos e pecados outrora. Então, nos quais andastes outrora. A próxima oração, segundo o curso deste mundo, ela está me explicando, ela está fazendo o quê? Ela está me explicando algo sobre a oração anterior, nos quais andastes outrora. Como andamos outrora? Como andastes outrora? Em primeiro lugar, segundo o curso deste mundo. Então, se ela está me explicando algo sobre a oração anterior, então ela recebe um espaçamento em relação à oração anterior. Eu quero marcar que, segundo o curso deste mundo, está me explicando algo de nos quais andastes outrora. Então, eu marco isso com um espaçamento, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo. Agora, a próxima oração, segundo o príncipe da potestade do ar. O que ela está fazendo? Ela está me explicando algo sobre que oração? Ela está se relacionando com que oração? Se você perceber bem, com oração nos quais andastes outrora. Ela está me adicionando uma informação a essa oração. Ela está dizendo, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Então, como essa oração se relaciona com nos quais andastes outrora, ela fica no mesmo nível da oração anterior, segundo o curso deste mundo. Porque as duas estão me adicionando uma informação, me explicando algo sobre nos quais andastes outrora. Nos quais andastes outrora, como? Em primeiro lugar, segundo o curso deste mundo. Em segundo lugar, segundo o príncipe da potestade do ar. Então, note que, segundo o príncipe da potestade do ar, não está me explicando algo sobre segundo o curso deste mundo. Está me explicando algo sobre nos quais andastes outrora. Então, ela recebe um espaçamento em relação a nos quais andastes outrora. Agora vamos para a próxima oração. Do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Essa frase, essa oração, está se relacionando com o quê? Essa oração está me explicando algo sobre o príncipe da potestade do ar. Quem é esse príncipe da potestade do ar? É o Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, esse Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, essa oração, ela é subordinada à oração segundo o príncipe da potestade do ar. Então, ela recebe um espaçamento em relação à oração anterior, segundo o príncipe da potestade do ar. Agora ele vai me explicar algo sobre esse príncipe, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, fica subordinado ao segundo príncipe da potestade do ar. Então, vamos andando aqui. Entre os quais também todos nós andamos outrora. Entre os quais também todos nós andamos outrora, está se relacionando com o quê? Essa oração está me explicando o quê? Está me explicando algo sobre os filhos da desobediência. Nós andamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós andamos outrora. Então, ele está me explicando que nós andamos também entre os filhos da desobediência. Sendo assim,
você dá um espaçamento para ser subordinado aqui. Então, mais uma vez, por que que você colocou entre os quais também todos nós andamos outrora como subordinado à oração anterior? Porque ele está me explicando algo sobre os filhos da desobediência. Então, ele fala do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também nós andamos outrora, ok? Então, essa oração me explica algo sobre a oração anterior e eu marco isso com um espaçamento. Agora vamos para a próxima oração, segundo as inclinações da nossa carne. Então, a nossa tentação é achar que essa oração aqui está me explicando algo sobre a oração anterior. Entre todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, ok? Mas se você perceber bem, na verdade você tem aqui uma tríade, certo? Segundo o curso deste mundo, vamos marcar aqui, mudando a cor, certo? Só a título de ênfase, segundo o príncipe da potestade do ar e segundo as inclinações da nossa carne. Essas duas orações aqui do meio estão me explicando algo sobre o príncipe da potestade do ar. Mas essa oração aqui, segundo as inclinações da nossa carne, está continuando a ideia de segundo o príncipe da potestade do ar. Então, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, segundo as inclinações da nossa carne. Então vamos agora para a nossa próxima oração, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Essa oração está me explicando algo sobre segundo as inclinações da nossa carne. Como é que nós andamos segundo a inclinação da nossa carne? Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Então eu marco isso com um espaçamento em relação à oração anterior, ok? E éramos, por natureza, filhos da ira. Essa oração está me explicando algo sobre o quê? Então, analise bem. Segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, ok? E éramos, por natureza, filhos da ira. Então, essa oração, e éramos por natureza filhos da ira, está me explicando algo sobre fazendo a vontade da carne e dos pensamentos? Eu creio que não. Ela não está aqui explicando algo sobre fazer a vontade da carne e do pensamento. Segundo as inclinações da nossa carne, também não. Então, ela está se relacionando com quem? Se você parar para prestar atenção, o texto vai dizer o seguinte: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, e éramos, por natureza, filhos da ira. Então, aparentemente aqui, essas duas orações, nos quais andastes outrora, e éramos, por natureza, filhos da ira, elas são paralelas. Então, vamos marcar aqui, só a título de ênfase, essas duas orações de azul. Eu vou deixar em negrito aqui, certo? Então, o que você percebe aqui? Que ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais vocês andaram outrora, e éramos filhos da ira por andar nos vossos delitos e pecados. Então, éramos por natureza filhos da ira, está me explicando algo sobre estar morto nos delitos e pecados. A primeira oração, nos quais andastes outrora, está me explicando que eu andava nesses delitos e pecados. Como é que eu era morto nos meus delitos e pecados? Era andando nos pecados anteriormente. E a segunda oração, e éramos por natureza filhos da ira, nos explica agora qual era a consequência de estar morto no delito e pecado. E éramos por natureza filhos da ira. Então essas duas orações devem ficar em paralelas,
porque ambas estão me dizendo algo sobre ser morto nos delitos e pecados. Agora resta a última oração, como também os demais, está me explicando algo sobre os filhos da ira, então ela recebe um espaçamento em relação a esta última oração. Se você quiser, você pode inserir aqui aquelas formas, ok? Que eu mostrei para vocês. Você pode colocar aqui só uma barrinha, também é uma opção, certo? Então você coloca uma barrinha aqui, outra barrinha aqui, mostrando então, enfatizando o caráter paralelo, ok? E você pode colocar uma seta apontando aqui a questão do estar morto, os delitos e pecados, e aí você faz o que você quiser para organizar o seu fluxograma, tá bom? Mas esse exemplo aqui, ele é um exemplo perfeito para mostrar, para exemplificar que a relação entre as orações é expressa com espaçamentos. Então, se você tem uma oração, como por exemplo, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, e logo depois você tem uma oração que está me explicando algo sobre ela, recebe um espaçamento. E se várias orações depois aparece uma outra oração me explicando algo sobre essa oração, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, ela também recebe só um espaçamento em relação à segunda oração do texto, ok? Então é assim que você vai expressando o fluxo do raciocínio. E agora você tem totais condições de entender o texto. O texto está dizendo, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, o que é ser morto nos delitos e pecados? Como é que você é um morto nos delitos e pecados? Você é um morto nos delitos e pecados por andar de acordo com o pecado e, em segundo, por ter uma natureza pecaminosa. Você tem uma natureza pecaminosa e você anda de maneira pecaminosa. Éramos, por natureza, filhos da ira. Agora, o que é andar no pecado? É você andar segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, segundo as inclinações da carne, ok? Mais uma vez, quem é o príncipe da potestade do ar? É o espírito que agora atua nos filhos da desobediência e que também atuava em nós, porque todos nós um dia fomos filhos da desobediência, ok? Então note como o fluxograma está ajudando consideravelmente você a entender o texto, tá bom? Então vamos agora para o nosso segundo exemplo. O nosso segundo exemplo está aqui em Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2. Nós já passamos por esse texto anteriormente, então a gente pode ir para ele com um pouquinho mais de rapidez. Então vamos lá dividir aqui as orações. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, então aqui você tem uma oração, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado, nós temos aqui outra oração, certo? Que tenazmente nos assedia, outra oração, corramos com perseverança a carreira, outra oração, que nos está proposta, outra oração, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, outra oração, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta oração, outra oração, suportou a cruz, outra oração, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Então você tem aqui estas orações, ok? E agora você vai então deixar elas todas no mesmo nível, certo? Então vamos lá, aqui fazer esse trabalhinho chato, mas necessário. Você deixa então elas todas aqui no mesmo nível. Pronto, e agora que elas estão todas no mesmo nível, você vai começar
a analisar o texto e fazer então o seu fluxograma, certo? Agora então você vai identificar qual é a oração principal. Qual é aquela oração que marca a ideia central aqui desse texto? Nós já analisamos esse texto e percebemos que corramos com perseverança a carreira é a oração principal. Então vamos marcar aqui esse texto com o negrito, certo? E o sublinhado. Corramos com perseverança a carreira. Essa é a oração que todas as orações estão se relacionando com ela, estão me falando algo sobre ela. E note que ela aparece no meio do parágrafo, certo? Então, algumas coisas são ditas para levar você para a oração principal. Então, vamos agora, oração por oração, identificar como essas orações estão se relacionando entre si. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grandes nuvens de testemunha, está se relacionando com quem? Com corramos com perseverança a carreira. Então, isso aqui recebe um espaçamento em relação a corramos com perseverança a carreira. Então, a título, só para melhorar a organização, eu vou aumentar aqui um pouquinho o espaçamento e depois vai ficar ainda mais claro, certo? Como é uma oração grande e que acabou indo para o outro lado, você pode aumentar a régua para deixar ela aqui só em uma linha, tá bom? Você aumenta a régua aqui em cima para deixar aqui em uma linha. Então note, veja bem, olha como esse exemplo vai ser interessante. Esse visto que temos a rodear-nos tão grandes nuvens de testemunha, está me explicando algo sobre o corramos com perseverança. Corramos com perseverança, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha. Agora vamos lá para a segunda oração. Desembaraçando-nos do peso e do pecado. Ela está me explicando algo sobre o quê? Sobre corramos com perseverança. Corramos com perseverança a carreira, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado. Então eu marco isso com o espaçamento. Esse espaçamento, em relação a corramos com perseverança, indica que essa oração aqui está se relacionando com corramos com perseverança. Que tenazmente nos assedia está me explicando algo sobre o pecado. Então, recebe um espaçamento em relação à oração anterior. Todo o peso e do pecado, que tenazmente nos assedia. Então, ela está recebendo aqui um espaçamento para indicar que a sua relação é com a oração anterior, certo? Aqui, então, irmãos, é que vem o valor daquelas setinhas que eu lhe mostrei. Você pode aqui inserir uma forma, ok? Nessas duas orações aqui, certo? Então, você pode inserir uma forma, eu não vou ser tão caprichoso aqui, e inserir, então, uma seta. Vamos fazer rapidamente, você depois se preocupa com setas mais bonitas, tá bom? Mas você indica com uma seta que essas duas orações estão se relacionando com corramos com perseverança, ok? Então, essas duas orações, elas, cada uma está me explicando algo sobre corramos com perseverança. Portanto, também nós, visto que temos o rodear-nos e desembaraçando-nos do peso e do pecado, corramos com perseverança a carreira. Que nos está proposta? Está me explicando algo sobre o quê? Sobre a oração anterior. Você dá um espaçamento, ok? E no caso aqui, ele está me explicando algo sobre a carreira, certo? Então, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Agora, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, também está me explicando algo sobre corramos com perseverança. O que ele está me explicando? Ele está me explicando que nós devemos correr a carreira olhando para o autor e consumador da fé, ok? Então, essas duas orações estão me explicando algo
sobre correr com perseverança a carreira, o qual, em troca da alegria que estava proposta, claramente agora está me falando sobre Jesus, está me falando sobre a oração anterior. Por isso, ela vai receber um espaçamento em relação à oração anterior. Em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz. Esse suportou a cruz está me explicando algo sobre Jesus, ok? Jesus, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, certo? Agora, nas próximas aulas, eu vou explicar um detalhe bem interessante do fluxograma, que eu não vou agora fazer, que são casos em que a oração está quebrada. Olha só, o qual suportou a cruz em troca da alegria que lhe estava proposta. Essa em troca da alegria que lhe estava proposta está subordinado a suportou a cruz. Você tanto pode dar um espaçamento aqui, certo? E indicar com uma seta que ela está subordinada a suportou a cruz, ou então você pode fazer, como eu vou explicar na aula que vem, de fazer a quebrada do texto, tá bom? Mas por enquanto vamos deixar assim. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está me explicando algo sobre suportou a cruz, então recebe um espaçamento e está sentado à destra de Deus. Isso aqui adiciona sobre Jesus. O autor e consumador da fé, Jesus, suportou a cruz e está sentado à destra de Deus, ok? Então, aqui está o nosso fluxograma, certo? Alguns detalhes poderiam ser modificados aqui, e eu não vou fazer ainda, porque eu vou mostrar a vocês como fazer a partir da aula que vem, mas, por exemplo, esse que nos está proposta, como ela está me explicando algo só sobre a carreira, você bem que poderia fazer isso daqui, certo? Fazer um espaçamento bem maior e colocar uma seta para indicar a carreira que nos está proposta. E então você tem aqui 3 orações que me indicam, portanto, como eu devo correr a carreira, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando do peso e do pecado e olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, ok? Então, eu vou explicar tudo isso na aula que vem, mas o conceito principal, que é o conceito da relação entre as orações e a expressão dessas relações através de espaçamentos, eu espero que você já tenha compreendido, tá bom? Então, faça agora os seus exercícios, escolha textos e pratique, ok? E envie a sua prática para que a gente possa estudar juntos, tá bom? Então é isso. Deus te abençoe e até a próxima aula.